Você também tem dificuldades em entender sobre fluxo de caixa? Então acompanha comigo até o final essa aula para você tirar todas as suas dúvidas. Primeiro você tem que entender que a demonstração do fluxo de caixa ela vai apresentar o quanto a empresa gerou ou quanto a empresa consumiu de caixa sob a ótica de 3 tipos de atividades. Isso mesmo, o quanto a empresa consumiu e o quanto ela gerou de caixa na ótica de 3 tipos de atividades. Que atividades são essas que estão descritas lá na DFC? Nós vamos mostrar o quanto a empresa gerou e consumiu de caixa nas suas atividades relacionadas aos fluxos de caixa operacional, referente às atividades dos fluxos de caixa das atividades de investimento e referente aos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Qual que é a diferença entre essas atividades? Aqui no fluxo de caixa operacional, nós vamos colocar aquilo que foi gerado de fluxo de caixa pela empresa ou consumido de fluxo de caixa, referente àquelas atividades que são atividades fins das organizações, das empresas. Então vamos pensar o seguinte, se é uma empresa que presta algum tipo de serviço, as entradas e as saídas de caixa referente a essa prestação de serviço estarão descritas aqui no fluxo de caixa operacional. Agora, se a empresa resolve adquirir algum imobilizado, algum investimento ou qualquer outro ativo não circulante, essa geração de caixa ou esse consumo de caixa está relacionado com a atividade de investimento. E ainda, qualquer alteração que aconteça na composição do patrimônio da entidade, como por exemplo, aquelas derivadas de capital de terceiros e de capital próprio, estarão descritas aqui no fluxo de financiamento. Então aqui no fluxo de financiamento, nós vamos ter, por exemplo, os empréstimos que as organizações pegam de terceiros, mas também haverá aquela movimentação que acontece lá no patrimônio líquido. Por exemplo, com relação ao aumento de capital social, também estará aqui dentro da atividade de financiamento. Então agora exemplos do que pode estar dentro de cada atividade dessa. O recebimento de clientes, então quando a empresa ela efetua uma venda e recebe algo dos seus clientes, estará aqui dentro do fluxo de caixa operacional, porque tem relação com a operação da empresa, aquilo que gera receita de fato para ela. Agora, se a empresa receber dinheiro pela venda de um imobilizado, esse recebimento estará aqui dentro do fluxo de caixa de investimento. E se a empresa tiver um aumento no seu capital social, por exemplo, esse valor referente a esse aumento estará contido aqui na atividade de financiamento. Isso mesmo. Lembrando que o fluxo de caixa ele pode ser elaborado por meio de 2 métodos, o método direto e o método indireto. Mas independente do método que a empresa for utilizar, ela vai precisar apresentar a geração de caixa ou o consumo de caixa por meio dessas 3 atividades. Então entenda o que tem dentro de cada atividade dessa para não ter erro na hora de elaborar a DFC. O método direto, nós colocamos diretamente os valores de recebimento e de pagamento. Já o método indireto, nós utilizamos as demonstrações de resultado e a demonstração do balanço patrimonial. E a gente começa pelo lucro líquido, então no método indireto do fluxo de caixa, a gente inicia a DFC pelo lucro líquido, nós ajustamos o lucro líquido e depois vamos para o balanço patrimonial, entender as variações que acontecem ou que aconteceram nas atividades de fluxo de caixa operacional. E depois a gente parte para as entradas e as saídas de caixa referente às atividades de investimento e depois de financiamento. No fim da DFC, o que a gente vai mostrar? O quanto a empresa consumiu ou gerou de caixa em todas as suas 3 atividades.